O que podemos aprender com a história de Abraão e da sua família? É no estudo de hoje que nós vamos analisar essa história e vamos entender a importância de acreditar nas promessas de Deus para ter um lar abençoado. Agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Semana do Natal que já se foi. Semana que vem, que dia? Hoje? Semana que vem dia 1º, né? Uau, já estamos aí em 2025. Que coisa boa! E aí, como foi? Como foi sua semana de Natal? E preparado, planos para 2025? E nesses planos, primeiro está buscar o Senhor e a sua família? É o que nós estamos propondo para você no final desse ano e agora já no mês de janeiro. Olha, família, vamos dedicar tempo para seu cônjuge, para os seus filhos. Vamos lá. Então, estamos estudando, né? Você sabe, você que acompanha a Escola Bíblica, nessa temporada, a Revista Esperança Entre Família. Então, você pode pedir a sua. Manda mensagem para o nosso WhatsApp, é o 12982444449. Eu não sei se você tem aquela sensação, eu gosto muito, né? Quando estou chegando assim, tem um pacotinho, né? Pedir um livro, no seu caso, né? Pediu a revista e chegou ali, você vai poder... Já chegou aí na sua casa? Falando nisso, a sua já chegou? Ainda não? Então peça a sua revista, vai ser uma bênção você estudar, você meditar e compartilhar junto com a sua família. Hoje nós vamos estudar mais uma história. Ontem estudamos a história de José e Maria como uma realidade desafiadora, mas fez com que eles estivessem unidos, permanecessem unidos, uma fé inabalável, uma bênção. E o Senhor Jesus Cristo cresceu neste lar com pais abençoados, submissos ao Espírito. Hoje vamos estudar uma outra história. Para você que lê a Bíblia, uma história muito conhecida, mas realidades com desafios. Vamos orar? Pai do céu, muito obrigado, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor nos dê compreensão, que o Senhor nos dê entendimento. Eu clamo por isso. Que a gente tenha um coração aberto e que ao estudarmos essa história a gente perceba que nós nos identificamos, todos temos esses desafios, mas que a gente confie sempre que o Senhor está dirigindo. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Lembra bem? A Bíblia é um livro de salvação. A Bíblia deseja levar-nos a encontrar o Senhor como nosso Salvador. E por isso, ela fala de várias áreas da nossa vida, inclusive do nosso contexto familiar. Vamos nos identificar hoje com mais uma família. E eu quero convidar você a ir ao livro do Gênesis, capítulo 12, nós vamos ler versos 1 e 2. É o chamado desse homem que vai se tornar, desse homem, uma grande nação. Dele vai vir a bênção para a terra. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Quem lê a Bíblia normalmente conhece esse chamado, conhece esse convite. A gente explora, a gente encontra mais uma vez um indivíduo que se rende ao Senhor, que confia no Senhor. Estamos falando de um contexto familiar rural, estamos falando de um contexto familiar numeroso, mas estamos falando de uma pessoa que se rende ao Senhor, mas é gente como a gente, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, e perceba um convite de mudança. Talvez estou falando para você que, como eu, já mudou mais de 10 vezes na vida. Pelo contexto de trabalho,
os desafios que a gente tem, a adaptação, a nova realidade. Percebam que de alguma forma a gente se identifica, mas nesse chamado a gente tem uma promessa de uma bênção. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Sê tu uma bênção para as nações. E as grandes religiões mundiais têm neste indivíduo, Abraão, uma referência. Gênesis capítulo 2, 12, verso 3. Eu vou abençoar os que te abençoarem. Vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa que o Senhor está fazendo. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Essa é uma outra informação importante. E estamos falando de um contexto de vivência, não estamos falando de um contexto de vivência numerosa, no sentido assim de um período antediluviano. Não, estamos falando de um indivíduo com uma idade significativa. A gente conhece no decorrer da história que o Senhor vai chamá-lo e a sua esposa já havia passado o período de ter filhos. Né? Mas há um outro destaque aqui que é importante para a gente, ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Quanto nós temos nos rendido exatamente aquilo que o Senhor fala no nosso contexto de casa, de família. Talvez um dos grandes desafios que o cristianismo enfrenta é a sua presunção e a sua autossuficiência hoje. Nós achamos que sabemos o que é melhor. E às vezes a gente supostamente até coloca o Senhor nisso, né? Mas a gente decide fazer a vida do nosso jeito. O Senhor não é nosso convidado. A gente não se submete àquilo que o Senhor diz. E a gente quer fazer justificativas para isso, quando a gente até começa a questionar a veracidade do texto bíblico sendo aplicada para hoje. Quando o Senhor diz uma coisa, a gente começa a justificar dizendo assim, não, isso era para aquela época. Queridos, eu entendo do contexto histórico, eu entendo do contexto da aplicação local, mas a gente não pode esquecer que princípios, eles estão acima de contextos culturais e temporais. Eles estão. Seguindo, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher. Lembra aqui, né? Que Ló foi com ele. É importante que o autor vai citar Ló, e Ló vai aparecer na história em determinado momento, até como um desafio, tá? Levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Tem um destaque importante, né? Mais uma vez ele cita a presença do sobrinho. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Esta informação também é importante, que nós estamos falando de povos que tinham crença diferente da crença de Abraão, que acreditava no Deus verdadeiro, no único Deus, que tinha uma visão monoteísta. Estamos falando de povos monoteístas, estamos falando de um tempo em que o afrontar, o enfrentar, fazia parte do cotidiano. Então, estamos falando de um ambiente desafiador. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, verso 7, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. O Senhor faz a promessa de que ele seria uma bênção. O Senhor faz a promessa de que ele seria a sua geração seria numerosa. E o Senhor lhe faz a promessa de que aquela terra seria dele, terra habitável. Mas estamos falando
de uma confrontação, de um ambiente em que ele tem desafio, que ele vai ter os seus desafios. Mas a ação de Abraão diante disso é qual? Ele ergue um altar ao Senhor. Havia na família de Abraão, havia em Abraão o reconhecimento de que Deus dirigia a vida, de que Deus dirigia a casa, não importava quais seriam os sacrifícios e os desafios que eles enfrentariam. Talvez essa seja a grande questão que nós precisamos resgatar no nosso contexto familiar, que a força, que a realização não está em nós, que por mais que a gente às vezes tenha prosperidade ou que a gente tenha benefícios, nada disso é a sustentação para a gente. E infelizmente a ideia que a gente vê no cotidiano que os nossos filhos recebem é que a sustentação, a verdadeira realização do indivíduo se dá naquilo que ele se transforma profissionalmente ou de quantos recursos ele vai ter. Entende? Como é desafiador. Eu já falei isso aqui, eu acho que nessa temporada. Eu não estou dizendo que a gente não deva ter propósitos, ideais, sonhos, que a gente deva ter recursos, desde que isso seja uma bênção para a vida daquele que precisa. Lembra bem, o Senhor dá prosperidade para que nós abençoemos outras pessoas. Mas isso nunca vai ser sustentação. Paulo vai dizer na carta aos Filipenses, ele vai dizer, eu aprendi a viver satisfeito quando tinha recursos e na escassez, quando estava bem e quando estava mal. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia que a força, a sustentação não estão nas coisas. Abraão está dizendo aqui, quando ele ergue um altar ao Senhor, eu confio no Senhor. Que tipo de altar? Que tipo de Deus está sendo adorado dentro da nossa casa, né? O que a gente tem ensinado aos nossos filhos que nos traz sustentação, base. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando de Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Eu não vou gastar aqui explicando isso geograficamente, tá? Só quero enfatizar mais uma vez que ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Lembra bem? Mais uma vez, ele edifica um altar ao Senhor. Agora vamos para o capítulo 15. A gente tem, entre as histórias, entre a descrição da história no Gênesis, a história de Abraão, a gente tem escolhas equivocadas de Abraão, erros, determinados momentos em que parece que ele quer usar estratégias suas pessoais para resolver os problemas e Deus sempre aparece, Deus sempre atua dizendo, Abraão, confia em mim, confia em mim. Quando ele passa por um momento desafiador de fome na terra, que ele vai buscar ajuda no Egito, mais uma vez, e lá ele tenta, disfarçar que a sua esposa é a sua irmã, que é sua irmã, e mais uma vez, há uma ação de Deus em Abraão, confia em mim. Mas o mais importante, gente como a gente, que tem os erros, mas que tem os acertos, que reconhece. Capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? O Senhor fez a promessa não se cumpre. Disse mais Abraão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Vejam só. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para as estrelas dos céus, conta as estrelas, se é que podes.
e lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Creu, confiou que a promessa do Senhor se cumpriria. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como? Respondeu-lhe: tome uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O Senhor fazendo a previsão do que iria acontecer. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, e será sepultado em ditosa velhice. Tudo aquilo que o Senhor fala, acontece. Toda profecia predita vai se cumprir. E foi assim na vida de Abraão. E acredite, será na minha e na sua vida. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, olha só, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei a esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíns, Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. O Senhor fez a promessa e o Senhor vai cumprir a promessa. Mas você conhece a história, você sabe que mais uma vez Abraão vai tentar resolver da sua forma, do seu jeito. Quando nós tentamos resolver da nossa forma e do nosso jeito, as consequências vêm. O Senhor não nos abandona nas consequências. O Senhor cuida de nós nas consequências. O Senhor cuida nos efeitos negativos. O Senhor transforma. Nem tudo que acontece na vida da gente o Senhor deseja, mas o Senhor nunca desampara. Abraão vai tomar a sua serva Agar e vai ter com ela um filho. E o que isto vai gerar? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma agora a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu, aceitou ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele coabitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Efeitos negativos da poligamia, efeitos negativos de uma escolha equivocada. Lembra bem, dentro do contexto bíblico, o Senhor nunca foi favorável à poligamia e os seus efeitos são inúmeros. E a Bíblia não vela os efeitos negativos de um homem que é chamado de pai da fé. Percebe? Gente como a gente. Só que hoje nós criamos estereótipos de gente que tem que ser perfeita. Mas não é esse o contexto bíblico. Agora, ao a Bíblia apresentar estas evidências de aspectos negativos, a Bíblia não está querendo dizer assim, você está liberado para cometer isso. Não, não é isso. A Bíblia está dizendo que o Senhor pode, e o Senhor vai, e o Senhor é capaz de transformar aspectos negativos.
Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-me. Olha o contexto de escolhas negativas. E talvez eu estou falando para você que tenha ou que vive contextos negativos pelas suas próprias escolhas. E é assim. Diga uma família em que todo o ambiente é perfeito. Diga uma família que todo o ambiente é perfeito. Que não existe erros. Que alguém da família não comete erros. Então essa perspectiva de família perfeita é uma coisa que nós, é um estereótipo que nós criamos. Mas o Senhor trabalha através da imperfeição. E é isso que a Bíblia está apresentando na história de Abraão. O Senhor fez uma promessa, o Senhor disse que iria cumprir, mas há uma busca, uma resolução humana. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Perceba, tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. O Senhor está cuidando de Agar. O Senhor está cuidando de você. Aí você pode dizer: ela enfrentou, agora se tendo filho, criou esse clima. Mas o Senhor estava cuidando de Sarai. O Senhor estava cuidando de Agar. O Senhor vai cuidar daquele que se permite ser cuidado. O Senhor está em busca de todos. Agora, eu tenho que dizer: Senhor, cuida de mim, porque o Senhor quer impressionar a todos da sua casa com a sua graça. Quero dizer para você, se você tem um filho que está longe dos caminhos, se eu estou dizendo para você que chora por isso, lembre-se, o Senhor está querendo impressioná-lo e o Senhor vai impressioná-lo. A decisão será dele, mas o Senhor vai. O Senhor quer cuidar de todos, porque o Senhor deseja salvar a todos. Agora, essa será uma decisão pessoal, particular. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-lahai, está entre Cádiz e Bered. Tu és o Deus que vê. Você tem essa percepção? Você acredita que o Senhor é o Deus que vê a sua casa? Você acredita que o Senhor se preocupa com o que está acontecendo aí no seu ambiente familiar? Você acredita que o Senhor está te olhando? Que o Senhor está olhando para os seus filhos? Que o Senhor está olhando para o seu casamento? Que o Senhor está olhando para você que foi abandonada? Que o Senhor está olhando para você que foi abandonado? Você acredita que o Senhor é aquele que vê? Você acredita nisso? Talvez você possa me dizer: pastor, mas por que eu estou vivendo isso? Não sei. Não sei. Às vezes a gente não tem explicação, a gente não vai encontrar explicação, mas isso não importa. O que importa
é que o Senhor está vendo. Porque eu posso pegar aqui um contexto histórico, estou vendo uma senhora dizendo para a serva, vai, você vai conceber. Entende o contexto? Entende o contexto cultural? Estamos vendo um homem que havia recebido as promessas do Senhor. Você acha que Deus desejou todo esse processo? Não. Não. Mas o Senhor cuida de tudo. E o Senhor está cuidando da sua casa. O Senhor está cuidando da sua família. O Senhor está olhando para você agora. Acredite, o Senhor sabe do que você precisa realmente. Por isso, coloque suas angústias ou seus planos diante do Senhor. Diga, Senhor, eu quero ver o teu olhar e quero dizer como Agar. Eu quero louvar o Senhor e dizer, é o Senhor que vê, o Senhor que viu minha angústia. Porque o olhar do Senhor está passando aí para sua casa, neste momento, pelos seus filhos. Eu quero orar para que haja um encontro, haja uma certeza dentro de você de que o Senhor não te abandonou, o Senhor não te deixou, você não está sozinho, você não está sozinha. Por mais injusta que possa parecer a situação que você está vivendo, ou talvez por mais justa que aos seus olhos, pastor, eu fiz isso errado, por isso estou vivendo isso. Acredite, reconheça e o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te sustentar, tenha certeza disso. Foram as escolhas que você fez, o Senhor vai transformar. Os erros que você cometeu, o Senhor vai te amparar, o Senhor vai te perdoar. Creia nisso. Não foi, você sempre procurou acertar, isso é injusto, não importa. Importa que assim como o olhar estava para Agar naquele dia, o olhar está para você e para sua casa, para sua família nesse dia. Eu quero orar para que você tenha percepção clara disso, para que você tenha noção clara e você creia nisso. Senhor, muito obrigado mais uma vez por Tua palavra. Obrigado pela Bíblia apresentar histórias de vidas como elas são, como a gente vive, como a gente se sente, como a gente às vezes se identifica. Eu quero orar por aquele que está me assistindo nesse momento e que precisa ter essa certeza de que o teu olhar está sobre ele, sobre sua casa e que o Senhor vai transformar esse momento. O Senhor vai dar forças para ele. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui. Quero te convidar. Entra no site encontreumaigreja.com.br. Você vai achar uma igreja adventista mais perto da sua casa. Quero te convidar. Vamos lá, tá bom? Um abraço, a gente se vê segunda-feira. Tchau.